Olá, sou Emanuela, mestranda do programa de pós-graduação em Mídia e Cotidiano da Universidade Federal Fluminense, aqui no Rio de Janeiro, no Brasil. Estou gravando esse vídeo para falar um pouco do meu trabalho, que foi enviado para o Congresso Internacional da Olipic. Primeiro, o título do meu trabalho, ele é Políticas Públicas de Comunicação para as Populações Indígenas no Brasil, a inexistência como política. E o objeto é um pouco essa perspectiva nacional, do meu país, da falta tanto de formulação pela própria academia, pelos movimentos sociais, mas também de concretude numa política pública que consiga criar sustentabilidade para as experiências de comunicação indígena no Brasil. Primeiro, faço uma reflexão aqui, o que é a comunicação indígena. A comunicação indígena, ela é uma comunicação a serviço da luta dos povos indígenas, Uma comunicação que rompe com o suposto ideal e convencional, da neutralidade e imparcialidade, e é como uma comunicação que tem por bases uma comunicação horizontal, democrática, construída em comunidade, e que entende a comunicação como meio de construção do bem viver. Nesse cenário, a produção da comunicação indígena tem se organizado na América Latina, tentando pensar um pouco o direito à comunicação para essas práticas, das práticas indígenas. Entendendo que política pública é muito importante para a construção, para a viabilidade da comunicação não comercial. Sem política pública, você tem um enfraquecimento das experiências populares de comunicação. No Brasil, essa lógica, esse panorama das políticas públicas de comunicação indígena, como eu coloco no meu título e como coloquei nessa introdução desse vídeo, ele é quase inexistente, se pensa muito pouco no Brasil sobre política pública para comunicação, regulação básica, regulação contra o oligopólio, são debates ainda muito incipientes no nosso país, e sobre a comunicação indígena específica, menos ainda se faz esse debate, e acho que o que coloco muito como reflexão é como essa política pública ela faz parte, a falta da política pública faz parte de uma política, de uma ideia do como deve ser tratado as populações indígenas no nosso país. Eu tento fazer uma reflexão mais detida ao século XXI, principalmente ao que se diz aos governos progressistas do Partido dos Trabalhadores no Brasil, porque parto de uma noção de reflexão sobre os nossos amigos irmãos latino-americanos. A gente tem um avanço das políticas de comunicação importantes nesse momento do início do século XXI, primeira década do século XXI, importante, e que muitas das avanços que os nossos irmãos tiveram, inclusive na pauta, para a questão da comunicação indígena específica na Argentina, na Bolívia, no Equador, e outros países, não exatamente com a pauta indígena, mas da comunicação em geral, de uma democratização da comunicação, não foi visto no Brasil. Em relação à política indigenista, de trato com as populações indígenas, a gente teve, nos governos Lula, que começa em 2002 e vai até 2010, e no governo Dilma Rousseff, que foi interrompido em 2016 por um golpe parlamentar, midiático, enfim, você percebe uma política que se pretende progressista, mas que, na verdade, em relação a muitos temas, e esse tema específico das populações indígenas, é uma política profundamente conservadora. Tanto Lula quanto Dilma tiveram relações importantes com agronegócio, com setores desenvolvimentistas do Brasil. Lula demarcou terras indígenas menos que seus antecessores,
que foram presidentes ideologicamente ligados a políticas conservadoras e neoliberais. E Dilma Rousseff foi a presidente que menos demarcou terras indígenas e quilombolas pós-redemocratização, pós-governos militares, né? Então, desde 1968, a Dilma foi a governante que menos demarcou terras indígenas no Brasil. Para além disso, né, existia uma política ligada profundamente ao desenvolvimentismo numa perspectiva, inclusive, de disputa de território do Estado com populações indígenas, né? Na Amazônia Legal, né, você tem processos, empreendimentos, né, que fazem parte de um programa de aceleração do crescimento, que seria um programa desenvolvimentista do governo federal, dos governos dos partidos dos trabalhadores, de construções de grandes projetos hidrelétricos que são empreendimentos que afetam o meio ambiente, as populações tradicionais estão ali, e diversas populações indígenas, né? Entre eles o projeto da usina hidrelétrica do Belo Monte, do Rio Xungu e do complexo do Tapajós, e que afetou diretamente, por exemplo, os Tapajós, né? E para além disso, né, você, enfim, esse viés conservador e desenvolvimentista dos governos PT, a gente agora, né, a realidade brasileira, ela se dá uma política com o atual presidente Jair Bolsonaro, que é um presidente abertamente conservador, abertamente anti-indígena, anti-demarcação, né, e a favor, né, dos direitos de garimpeiros e madeireiros explorarem terras ilegalmente, terras indígenas, já demarcadas, inclusive, a favor do conflito pró-agronegócio contra as populações indígenas e inimigo completamente do meio ambiente, conhecido internacionalmente por isso, né? E que agora defende, né, uma tese do marco temporal, que é um projeto, né, de lei, na verdade, que está sendo votado hoje no Congresso e no Senado, que ataca diretamente os direitos das populações indígenas. Então, se você tinha o Partido dos Trabalhadores, que se colocava como um projeto basicamente, né, progressista, já atacava os direitos indígenas, a relação com o Bolsonaro agora é muito pior, porque é abertamente anti-indígena essa política. Então, queria colocar também um elemento que é a falta de relação, né, entre o movimento indígena no Brasil e o movimento da comunicação em geral, né, do direito à comunicação dos comunicadores comunitários, né. Se você vê, por exemplo, na lei de meios, a construção da lei de meios na Argentina, você tem as populações indígenas atuando, inclusive criticando os 21 pontos por não terem tido, né, menção à comunicação indígena, não especificar uma política para a comunicação indígena. No Brasil, o projeto de lei popular que foi construído, né, a partir de uma conferência que teve de comunicação, do Movimento de Comunicação em 2009 no Brasil, ele não menciona os povos indígenas e nem aponta para políticas específicas para esses povos, né? E isso agrava um quadro. Eu acho que, para finalizar, esse quadro é de uma negação do direito à comunicação às populações indígenas, mas ele fortalece uma perspectiva de política pública no todo, né? Os últimos governos, tanto os governos peronistas do Partido dos Trabalhadores, quanto hoje o governo Bolsonaro, tem uma política pública de esquecimento e apagamento e que dificulta o acesso a direitos às populações indígenas. E o direito à comunicação é mais um direito negado que esses governos criam. Então, a minha tese é que a falta de políticas públicas, né, para a comunicação indígena já é uma política. Não ter uma política é uma política de apagamento e de negação de direitos para as populações indígenas.